Boa tarde a todos, graça e paz do meu Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje é o domingo, dia 25, meio-dia, não, 13 horas e 40 minutos. Aqui não deu nem para concluir o almoço ainda. Eu estou passando para vocês mais um áudio. Tinha até a intenção de parar, mas não foi possível. Tem uma questão que muitos estão me perguntando sobre as holdings. E muitos estão só com as minhas informações nos meus grupos, não tem outras informações. Então vou passar aqui resumidamente, para não fazer longo o áudio, não fazer muito longo. Uma colega nossa, Jéssica, diz que é difícil escutar os meus áudios porque parece podcast. Então vamos lá. Na verdade, eu tenho conseguido um pouco mais de facilidade para fazer os áudios, porque o meu notebook parou um pouco de incomodar. Consegui descobrir uns macetes aqui, e ele é muito velhinho. Meu notebook tem uns 40 anos, mas ou talvez menos. Eu teria que pensar melhor. É que não sei se é por isso, dizem que gaúcho é exagerado, né? Mas ele é bem velhinho, tá? Se não tiver 40 anos, mas não falta muito. Bom, o que acontece na questão das holdings familiares é mesmo simples. As pessoas se assustam por não terem procurado. É preciso pesquisar, é preciso procurar. Eu tenho dito, é preciso pegar o hábito da leitura, de assistir vídeos e prestar atenção para entender e assistir de novo e ler de novo. É necessário. É necessário para esse novo tempo. O novo tempo vai requerer muito mais o uso da cabeça. E muitas pessoas vão trabalhar menos com os braços e vão ter mais recursos do que antes. Então é por isso que vale a pena. Compensa. E as pessoas terão mais recursos para ajudar outras pessoas, diminuir o sofrimento da humanidade. Tá? Então eu entendo que todos deveriam levar isso a sério. Leitura, interpretação do que leu. Nós estamos num momento de transformação, mas vamos lá. Holding. Holding é um termo em inglês, é uma palavra em inglês que significa gerir, cuidar, administrar, fazer a parte de gerenciamento de negócios. Isso surgiu no Brasil nos anos 70, não lembro bem, lá por 75, 76, eu não lembro bem. Eu li sobre isso faz muito tempo, eu memorizo, mas não tanto também, né? Eu já estou com mais de 40 anos de idade, então aí a gente vai ficando meio esquecido. Mas o que nós temos é uma palavra que significa isso: grupo, administradora. Por exemplo, Grupo Silvio Santos. Precisa melhor que isso? O Silvio Santos tem, sei lá, 10, 15, 20 empresas, não só na área de comunicação. Então, o Grupo Silvio Santos administra tudo, é uma holding. Aí a holding tem poder de decidir sobre o que uma das empresas está fazendo. Cada empresa tem a sua direção. Ela toma suas decisões e faz os encaminhamentos. Qualquer polêmica, ela se dirige à holding, nas reuniões da holding. E então, a palavra final é da holding. Mas o que é corriqueiro, o que é rotineiro, cada empresa tem a sua direção, seja um supermercado, uma imobiliária, ou um trabalho de ação social, uma creche, um abrigo de idoso, um albergue. Todos são empresa porque todos têm que ter CNPJ. Não importa se não está comercializando nada, tem CNPJ, é uma empresa. Então por que fazer holding? Porque a holding cria um grupo gerencial de tudo, influencia em tudo, tem o poder financeiro sobre tudo, controla tudo. Existem vários tipos de holding. Existe holding que ela só tem uma pequena parte de participação nas empresas. Então a empresa do Pedro e do João, a holding tem uma sociedade lá com o Pedro e o João. Mas o que nós iremos usar, que é o mais útil no meu entendimento, no meu pensamento, é uma holding que controle as outras empresas. Então, vou dar um exemplo. Monta-se uma construtora. O objetivo é construir imóveis para colocar com preço acessível para a população ou para aluguel.
podemos construir para alugar com preço acessível, com condições acessíveis. Outro dia até eu comentei de absurdos em Florianópolis, capital aqui do estado, aonde muitas imobiliárias não permitem que tenha filho. Quem vai alugar o apartamento ou a casa não pode ter filhos. Se tem filhos, eles não alugam. É um absurdo, isso é desumano. Não pode ter cão, gato, não pode ter uma caturrita, nada, papagaio, passarinho, nada. É um absurdo total. Não sei como a prefeitura não mete a colher nisso. Nós podemos montar um sistema diferente, humano, com preços acessíveis. O aluguel mais caro do Brasil hoje é aqui, em Florianópolis. Então, a imobiliária tem a sua direção, os seus encaminhamentos com os profissionais daquela área, da imobiliária. Lá não vai participar alguém que tem experiência em supermercado. Quem tem experiência em supermercado vai participar da direção lá do supermercado da pessoa. Porque a pessoa supostamente tem um supermercado, supostamente ela tem uma creche, ela tem um abrigo de animais, uma imobiliária, até uma construtora. Tá ok? A holding comanda tudo isso. Holding familiar. A principal diferença entre os tipos de holding é isso. A holding que controla tudo, como eu falei, e a holding familiar é uma específica para gerenciar os bens da família, preparar tudo no caso de passagem, de falecimento do criador, do fundador, do principal responsável. Então já está tudo pronto, sem necessidade de fazer inventário, gastos, anos esperando a definição da distribuição dos bens. Fica tudo previamente elaborado, tudo já organizado. Despesas mínimas nesse caso de falecimento e também despesas mínimas com impostos em todas as transações. Os impostos são muito abaixo do que uma pessoa física paga. Então, para a compra do carro, do imóvel e da venda, o dia que vendeu, isso tudo tem que declarar no imposto de renda. Quando vender aquele carro, vender aquela casa. Todas as transações, todos os impostos de uma pessoa física, são mais altos do que os impostos do pessoa jurídica, o CNPJ. Então, qual a holding se encaixa melhor para mim? Isso é o contador que vai dizer, ou advogados, ou até profissionais liberais que não são nem advogados, nem contadores, podem fazer a criação de holding. Existem até cursos online já que pessoas fazem para saber trabalhar e criar holdings. Tá? É específico para isso. O que eu volto a sugerir? Volto a indicar. E não tenho como socar na cabeça das pessoas uma ideia, mas eu tenho tentado e não tenho muito êxito. Leitura, informação, buscar, conversar, sair do casulo, do comodismo. Tem pessoas que eu já falei isso e depois de muita insistência, conversando no privado, começaram a se mexer, buscar informações. Por exemplo, volto a falar, como achar gente para trabalhar na minha contabilidade, na advocacia dos meus negócios, quando eu precisar de advogado. Eu tenho que procurar me informar quem na minha cidade está nas operações. Ou melhor, eu tenho isso encaminhado, mas vocês, eu me refiro para vocês. Procurar se informar quem existe na própria cidade para dar essas informações. Então, por causa disso, é que muitos encontram dificuldade porque não se informam. Tem boca e não vão a Roma. Então, isso é o que a gente tem que lembrar, todos têm que lembrar. É preciso agilizar, é preciso saber que agora a vida é diferente. Tudo modifica. Então, nessa questão da administração, vem uma sugestão já também. Não administrar sozinho, montar um conselho diretor e não tomar decisões autocráticas. Tem que ser democráticas, tem que ser abertas as decisões. Eu posso ter uma ideia que eu considero maravilhosa. Aí eu chamo a reunião, apresento num telão na parede a minha ideia, meu projeto, e está pronto, está aqui. Eu posso perguntar e devo perguntar para os participantes da reunião: alguém tem uma ideia para acrescentar aqui? Aí essa ideia é apresentada, é debatida, é votada e ela é acrescentada.
Quem está ajudando ali na apresentação já digita ali na hora, ali no computador, na hora já aparece lá na tela, pronta a nova proposta. Por quê? Muitas vezes na minha vida eu achava que tinha a ideia maravilhosa. Fui conversar com meu irmão, fui conversar com a ex-esposa, e eu via que não, que existia ideia melhor do que aquilo. Toda a minha vida aconteceu isso. Mas quem coloca a sua ideia como única, como certa, a tendência é quebrar a cara. Então, é preciso, dentro do pensamento democrático, ouvir, debater, votar entre os participantes. Para isso, tem uma diretoria, cada um com a sua função. Acatar a decisão depois de votado, acatar, aceitar, assumir aquilo. Não é como eu tinha pensado, mas a maioria votou, decidiu, então nós vamos executar. Isso em todos os graus da sociedade deve ser assim. Na política partidária eleita, nos cargos administradores do serviço público, nas igrejas, nas famílias, nas empresas, em todos os lugares deve ser assim. Não é possível uma pessoa ditando regras. Algumas regras de família, aí o pai e a mãe decidem e os filhos precisam obedecer. Mas eu tenho certeza, na prática, eu já percebi que na maioria dos casos, quando a família conversa, os filhos com os pais, chegam a um entendimento melhor, os filhos aceitam melhor a decisão e a família caminha com mais harmonia do que quando as regras são impostas. A única regra que eu me lembro que foi imposta pelo meu falecido papai, e eu aceitei, eu não tinha autorização para ingerir bebida alcoólica antes dos 18 anos. Não tinha. Não podia de jeito nenhum. Ele não dizia o que ele ia fazer, mas ele dizia que era totalmente proibido. E também o pensamento da minha mamãe sempre foi assim. Tanto que eu fui tomar primeira vez, experimentar cerveja, com autorização dele, eu já tinha quase 18. Foi um pouco antes. E achei muito ruim, por sinal. Então hoje, quando eu quero comemorar, eu tomo uma latinha de cerveja. Porque na segunda eu já fico tonto, na terceira eu tô bêbado. Por quê? Porque eu não acostumei, não virei um bebum. Então, isso eu concordo, foi uma decisão autocrática e ele fez certo. Não nos deixou pegar o hábito do cigarro, era moleque e fumava. E uma vez ele me flagrou fumando, tinha alguns cigarros ainda dentro do maço, ele me fez mastigar e engolir aquilo. Vomitei uma meia hora, nunca mais quis saber de cigarro. Então, certas coisas, ok. Tem outras coisas, quando se trata do relacionamento humano, o relacionamento entre pais e filhos, e esses filhos na sociedade, entra a importância de um amadurecimento democrático. A gente vê pessoas, no caso da bebida, voltando, tem pessoas que bebem, começa o dia, bebem, daí falam o que não deviam, depois se arrependem e pedem desculpas. Em todos os lugares vemos isso. Nas operações vemos isso, nas empresas vemos isso, em toda parte. E o correto nós sabemos que é o contrário. É bem pelo contrário. Então, primeiro pensar, depois falar, porque daí dificilmente vai se arrepender, depois vai beber para comemorar. Eu, para comemorar, é uma ou duas latinhas de cerveja e Zé fini. Acabou. Então, não tenho dúvida de que a abertura para o debate é fundamental. E isso eu entendi porque, além da regra dura e rígida, imutável, que foi colocada para nós, e os três irmãos somos assim. Raramente bebemos, quando bebemos é pouco, moderadamente, e não fumamos. Então, isso ele sempre dizia: vocês vão me agradecer no futuro. E mas pai, mas é só um pouquinho. Não, mas o fulano lá, o outro lado, eles bebem. Não, vocês não. Vocês vão agradecer no futuro. Podem ter certeza. Porque assim foi que o meu pai fez e assim eu faço com vocês. Cada caso na família deve ser pensado entre o casal, mas volta a democracia. Volta o debate entre o pai e a mãe. E nas nossas operações, nós percebemos que é preciso ter claro que esse novo tempo exige isso. Sabedoria, discernimento. Ou seja, eu sei o que é certo, eu entendo, eu compreendo. Agora eu preciso ter o discernimento do que eu vou e do que eu não vou fazer.
É preciso ter o discernimento do que é melhor, porque eu já sei tudo que existe, eu conheço tudo que existe, eu tenho sabedoria, eu entendi o que eu li e eu tenho inspiração do Criador. Ok. Não digo só de mim, de Paulo, não estou falando da minha pessoa, Paulo. Eu estou me referindo em geral a todos nós. Então, nós temos o entendimento, ok, nós compreendemos, ok. Agora nós precisamos saber o que fazer diante do conhecimento que temos, diante da sabedoria que temos. E é por isso que é a minha preocupação, que cada um, ao montar o seu empreendimento, sua holding, né, seu grupo empresarial, sua gestora de negócios, seja qual o nome que vão dar, ou simplesmente imitar o termo inglês novamente. No Brasil é moda pegar palavras do idioma inglês, norte-americano, e colocar aqui, né? Como o próprio podcast que eu falei antes, aí é um termo em inglês. E, então, nós estamos nesse jeito aí de viver, que é com um palavreado em inglês, então podem usar holding tal, como podem criar um termo nacional. Mas o fundamental é o que vem a ser uma holding. E aí todos os tipos de holding que tem, eu acho que são 5 tipos diferentes de holding, 5 ou 6. E o que acontece é isso. A pessoa vai procurar um profissional para encaminhar. Então, o primeiro carro que precisa comprar logo agora vai ter que comprar no CPF, é lógico, no próprio nome. Talvez uma casa também. Depois transfere. É a sugestão que eu passo para vocês e que já tem sido apresentada com muito profissionalismo, com total profissionalismo tem sido apresentado pelo Luiz Aurélio, mas como muitas pessoas não acompanham áudios fora do que eu posto nos grupos, e as pessoas comentam que tem dificuldade de ficar escutando os áudios pelo tempo que leva, então coloco para vocês dessa maneira, da maneira mais resumida que eu encontrei. Tá certo? Um forte abraço a todos e aproveitem o domingo. Esse domingo é o dia especial para os papais em casa, né? Para quê? Para afastar a geladeira, limpar tudo, o roupeiro quando não é aquele fixo na parede, aquele estofado de canto que não se tira com muita frequência, né, para varrer, porque ele é no canto lá, todo encaixado as peças, pois é, porque daí quando for sair da casa e doar esses móveis todos, não vai passar vergonha, né? Porque o pessoal do caminhão que vem carregar, eles vão dizer: "Poxa, o homem dessa casa não ajuda a esposa a limpar. Olha que sujeira". Então, é uma boa tarefa para os homens aí, para os papais no fim de semana. É, a não ser que agora quando forem se mudar e deixar ali para doação, não se importem com os comentários do motorista e do carregador, né? Fazer o quê? Cada um, cada um. Aqui já está arrumadinho. Forte abraço para todos. Bom domingo, Deus abençoe.